Então, eu vou falar um pouquinho hoje da, né, aplicação da genética na prática da oncologia. Ficou um tema muito grande, então eu foquei um pouco no que a gente pode utilizar disso de terapêutica no final para poder ter um convencimento a mais do paciente, porque se a gente for falar só da parte de aconselhamento, de risco de redução de risco de incidência, né, isso vai ser uma aula à parte, a gente depois convence o doutor Milton a ter mais workshop aí. Então, não tenho conflito de interesse relacionado a essa aula. Gostaria de começar falando um pouco que a doutora Bárbara já falou, porque a diferença da mutação germinal e a mutação somática, porque isso para a gente que é oncologista, ele guia um pouco como que a gente vai conduzir esse paciente, principalmente se a gente fala que é um paciente que está fazendo um tratamento com proposta curativa, ou se é um paciente que está fazendo um tratamento já com doença metastática aí. Então, quando a gente fala de mutação germinativa, são genes herdados, né? A gente herda do pai e da mãe, que vem dos gametas, né? Do óvulo e do espermatozoide. Então, elas são provenientes de uma célula germinativa e ela vai estar presente em todas as células, que nem a doutora Bárbara falou. Então, se a gente quiser fazer um teste dessas células, uma pesquisa de mutação germinativa, a gente pode pegar qualquer célula do corpo para poder fazer essa avaliação. Em contrapartida, quando a gente fala de mutações somáticas, a gente tem essa mutação, ela é encontrada em determinada parte do corpo, para a gente que é oncologista, então ela fica, né, a gente fala das células tumorais, no caso, da biópsia que a gente fez, ou do tecido que a gente, né, da cirurgia que a gente tirou do paciente, então ela não é transmitida para descendente, porque ela só é encontrada nessa célula que a gente vai avaliar. Então, aqui só uma ideia de como que isso acontece. Quando a gente vai fazer o teste germinal, a gente faz através do sangue ou da saliva, que o doutor Benedito já falou que a gente pode fazer da célula lá dos leucócitos ou da célula da saliva. Eu costumo brincar com a Bianca que a saliva não é só o suave, a gente tem que dar uma cuspidinha lá, tem que ser uma saliva em quantidade para poder ter essas células, né, para poder avaliar. Então só o suave às vezes não é suficiente, então precisa de uma quantidade. Eu deixei ali do lado como é que é feita essa coleta da parte de saliva. Em contrapartida, quando a gente vai fazer a análise da parte somática, a gente precisa, né? A gente tem duas vias, a gente precisa, às vezes, do bloco de parafina, da célula da biópsia, ou do cirúrgico que foi feito desse paciente que tem a doença, que tem o câncer, e as lâminas que foram feitas da hematoxina eosina. Ou dos últimos tempos, a gente também teve uma tecnologia aí que a gente faz uma biópsia líquida, a gente colhe o sangue do paciente, e esse sangue vai para análise através de a gente busca células tumorantes circulante ou o DNA, né, do tumor circulante. Então, a gente consegue também fazer a avaliação dessa parte somática, procurando, então, essa célula do tumor ou o DNA dessa doença. Inclusive, essa é uma tecnologia que a gente está em fase de experimento para avaliar, depois que o paciente teve um tratamento curativo, foi para cirurgia, se a gente tem alguma necessidade ou não de fazer com que esse paciente receba um tratamento adjuvante. Então, são tecnologias que estão vindo avançando, não só para o paciente metastático, para avaliação dessas lesões, para tratamento metastático, mas também para definir, às vezes, tratamento na fase inicial de algumas doenças. Então, vou falar um pouquinho aqui de mutações somáticas, qual a aplicação e como é que o oncologista vai trabalhar com isso. Depois eu falo um pouquinho das mutações germinais, que aí a gente aprofunda um pouquinho nas terapêuticas da parte germinal. Então, em termos de aplicação, quando a gente pede uma mutação somática, a gente vai, né, eles podem auxiliar na busca de uma mutação germinal, igual a gente mostrou no slide anterior. A mutação germinal, ela pode estar presente nessas mutações somáticas, nesse tecido do tumor, e, geralmente, quando o oncologista pede essas mutações somáticas, a gente está pensando, né, a gente está buscando um alvo terapêutico.
né, atualmente a gente tem maior aplicabilidade no paciente que é metastático, mas a gente já tem vários estudos demonstrando benefício em doenças, em tratamentos adjuvantes, né, das doenças mais iniciais. Então, quando trata de busca de mutações somáticas, a gente tem duas modalidades aqui de ou tratamento-alvo, né, que é uma terapia-alvo, ou um tratamento para tumor agnóstico, que eu vou falar um pouquinho. E aí é importante aqui a gente focar que quando a gente vai pedir esse teste somático, a gente tem que estar sabendo de qual parte do aparelho a gente está tratando, porque para pulmão, a gente tem uma pesquisa somática, de mutações somáticas diferentes, que a gente precisa avaliar alguns genes específicos, a gente tem para ovário, para mama, para estômago, para cólon, igual já foi debatido anterior, e fora isso, a gente pode fazer também um painel de NGS, que aí ele vai procurar todos os genes de mutação encontrados nesse tumor, e ele pode dar para a gente algumas terapêuticas já autorizadas para utilização de tratamento, ou alguns que estão ainda em pesquisa, que às vezes a gente pode colocar o paciente para estudo, né, na fase de teste, assim, de estudo que estão recrutando os pacientes. Vou trazer aqui uma de exemplo que eu tenho, porque se a gente for falar de todas as mutações somáticas de todos os aparelhos aqui, a gente não vai conseguir terminar essa aula hoje. E eu trouxe aqui, então, um aparelho, as mutações somáticas que a gente tem de pulmão, que foi uma das primeiras que a gente apresentou, né, com tratamento eficiente aqui. Então, aqui a gente pode ter que, quando a gente faz uma análise de mutação somática desse câncer de pulmão aqui é não pequenas células, tá? Então, pode ser SEC ou adenocarcinoma, a gente tem essas mutações aqui. A gente tem, então, de maior incidência a mutação do Carras, a gente tem em torno de 30% a mutação do EGFR, tem BRAF, NF1, que é neurofibromatose uma, tem o HER2, o MET, ALK, ROS, RET, tá? E a gente tem, além das mutações, a gente tem amplificação, fusão, então isso daí muda um pouquinho em termos de tratamento que a gente vai buscar para o paciente. Então, falando a grosso modo, a gente já tem autorizado, né, no Brasil aqui, tratamento para EGFR, para BRAF, para MET, para ALK e para ROS, tá certo? Então, a gente já tem algumas mutações, tratamentos específicos não quimioterápicos para esses pacientes com câncer de pulmão não pequenas células. Eu vou trazer aqui o exemplo do tratamento do EGFR, que essa molécula, a gente teve o primeiro estudo com um remédio que chama gefitinib, com estudos iniciais para comprovar eficiência, né, e ajuste de dose de quanto que seria esse tratamento para os pacientes. Porém, o primeiro estudo que a gente tem, que da fase 3, que é esse o IPASS, ele não teve, é de 2009, a gente vê que quando a gente olha para o gráfico A ali, para o A ali, a gente não tem uma grande diferença de sobrevida, né, livre de progressão desses pacientes, quando a gente coloca os pacientes que foram tratados quimioterapia versus gefitinib. Por que que isso aconteceu nessa época? Essa medicação, ele é um inibidor da tirosinoquinase de receptor de membrana, ele bloqueia toda a proliferação, né, ele tenta reduzir a proliferação, o estímulo da proliferação celular. E nessa época, a gente não tinha um conhecimento ainda, né, os cientistas não tinham conhecimento ainda de que, para poder essa medicação funcionar, nós precisávamos que esse paciente tivesse uma mutação nesse gene, que é o EGFR. Então, quando a gente viu que os pacientes da sobrevida, apesar de ser modesta, a gente conseguiu, mas quando conseguiu separar, ver que os pacientes que têm a mutação positiva, eles são, que é o B aqui, eles têm um ganho, e aí quando a gente vai para o C, que é os pacientes que não têm a mutação, eles não têm ganho nenhum, inclusive eles têm
eles são pior do que receber a quimioterapia, não tendo benefício desse tratamento. Então, essa medicação, ela chegou a ser aprovada e foi pedido que fizesse essa análise de subgrupo para poder saber realmente em qual paciente a gente conseguiria ter esse benefício. Então, isso daqui é só para a gente ter uma ideia de como essa evolução dos testes somáticos, ela vem evoluindo e como a aplicabilidade disso na nossa prática clínica. Aqui, então, a gente teve o ganho quando a gente olha para esses pacientes que têm a mutação do EGFR, né? Em torno de 11 meses contra mais ou menos 9 meses da população que recebeu a quimioterapia. E aí, quando a gente vem agora já para o cenário de 2019, a gente tem esse estudo do Flaura, que a gente já está testando o osimetinib, que é um anti-EGFR de terceira geração, tá? E a gente já conseguiu impactar com esses pacientes que apresentam essas mutações com ganho de sobrevida global, em torno de 38 meses versus 31 meses, quando a gente compara os pacientes que receberam só o EGFR, né, de primeira geração. Então, esse é uma magnitude de ganho que a gente está conseguindo encontrar para o paciente quando a gente fala de medicina personalizada, então, tratamento direcionado com essas mutações somáticas que os tumores apresentam. Tá? Então, esse é só um exemplo que eu peguei para a gente poder começar a entender de como que a gente vai escolher e como que a gente vai solicitar esses testes para os pacientes que têm o câncer para a gente. Falando, então, um pouco aqui de mutações somáticas, né, e terapia agnóstica, esse tratamento, ela é independente do tratamento, da origem, independente do aparelho que originou a doença, né, então, assim, pode ser câncer de qualquer lugar do corpo, e aí, apresentando essas mutações, elas são tratamento direcionado para essas mutações. Então, o doutor Benedito já falou um pouquinho da síndrome de Lynch, que é quando a gente tem a instabilidade microsatélite, e essa instabilidade microsatélite high, e na pesquisa por PCR, ou a gente pode ter essa deficiência do mismatch repair, que é quando a gente tem esse achado pela imunohistoquímica. Igual ele já conversou, esses resultados são intercambiáveis, principalmente quando eles são mononucleotídicas, com uma sensibilidade e especificidade maior que 90% desses exames. Então, o PCR é mais caro e mais difícil de reduzir, e a imunohistoquímica, ela é mais barata e mais fácil de a gente fazer. Então, quando a gente vê na imunohistoquímica que tem alguma deficiência daqueles genes que o Dr. Benedito falou, a gente tem uma deficiência do mismatch repair, que de significado para a gente é a mesma coisa de ter instabilidade do microsatélite. Então, a gente teve aprovado esse ano saiu uma atualização em bula, na semana passada, desse estudo do Keynote 177, que aprovou para a gente o uso do pembrolizumab em primeira linha para paciente com câncer de colo retal metastático. A gente vê só aqui nesse gráfico aqui que os pacientes que foram expostos à imunoterapia com pembrolizumab, eles tiveram um primeiro momento um pouco mais de progressão do que a quimioterapia, mas no segundo momento ele recupera isso e o gráfico ele se abre de forma tão importante que levou a essa aprovação dessa medicação. E aqui no Brasil, infelizmente, a gente ainda não tem aprovação agnóstica, né? Mas a gente já consegue, às vezes, aplicar quando o paciente tem uma expressão do biomarcador de PDL1 para vários outros tumores. Então, se o paciente tiver já o PDL1 positivo e ainda ele tiver, às vezes, essa alteração, né, essa deficiência do mismatch repair, a gente consegue tratar esse paciente, mesmo que a gente ainda não tenha aprovação da terapia agnóstica nesses casos. Então, para o Brasil ainda, a gente só tem essa aprovação para o câncer de cólon metastático, a gente está aguardando a aprovação, né, ansioso pela aprovação dos pacientes que são MSI high, por causa de ser um biomarcador muito importante e os pacientes respondem de forma muito boa com
com uma resposta bastante sustentada. Outra mutação, né, somática que foi terapia agnóstica foi a fusão do N-Track, que é com a medicação aqui para o Brasil que a gente tem autorizado, que é o loratrectinib. E aqui no título mesmo já fala que eles foram testados em câncer sólido, né? Em adultos e crianças. Essa incidência dessa mutação somática ela é extremamente baixa, ela é em torno de 1%, porém, quando a gente coloca o paciente, né, expõe o paciente a esse tratamento, a gente vê respostas extremamente importantes, e essa medicação foi autorizada com estudo fase 2, e é uma nova modalidade de estudo, né, que a gente vem tendo, que a gente chama de basket trial, que os pacientes, eles não importa de onde vem essa doença, mas apresentando essa mutação, esse paciente ele entra para fazer esse tratamento, e o que a gente tem visto é que esses tratamentos de terapia agnóstica, os pacientes vêm respondendo de forma bastante excepcional e animadora para a gente. Então, o loratrectinib, a gente tem autorização para o Brasil. Então, se você tem um paciente com câncer metastático, independente do sítio, é um exame que a gente tem que pedir, porque tem tratamento guiado para isso. Esse estudo aqui, a gente tem principalmente os pacientes com câncer de tireoide, cólon, melanoma, sarcoma, tem alguns tumores que a gente até tem dificuldade de, às vezes, sequenciar tratamento por causa de benefício, né, de evidência que às vezes a gente não tem. Então, essa é a única aprovação agnóstica ainda no Brasil, e a parte do MSI-High, né, que é a estabilidade microsatélite, a gente está aguardando, mas a gente já tem dados bastante importantes com isso. Em relação a mutações somáticas, a gente tem os estudos, né, do CTGA, que eles já têm catalogado as mutações de todos os tumores, né, de mutações somáticas dos tumores que para o whole genome que eles fizeram. Em relação a isso, então, a gente já está começando a fazer alguns agrupamentos de mutações encontradas em cada aparelho, para ver se a gente consegue fazer alguma direção de tratamento para isso. A gente já tem isso um pouco no estômago, ainda a gente tem, né, que validar de forma mais efetiva isso, mas já tem estudos tentando fazer isso, porque nem todas as mutações eles são o que a gente chama de drive mutation, então eles não são a alteração que traz o motivo daquela doença ter aparecido, que é o que a doutora Bárbara falou. Muitas vezes nos testes genético, né, germinal, a gente vai achar alguma mutação, mas aquilo não quer dizer que ele originou ou vai originar alguma doença. Então, no teste somático, da mesma coisa, a gente tem várias mutações, mas nem todas as mutações, elas são determinantes no aparecimento, né, no desenvolvimento daquela doença. Então, às vezes, eles estão ali, mas eles não fazem, né, ser a doença do jeito que ela é, que nem o EGFR é para o câncer de pulmão. Então, obrigada, Thaís. Vou adiantar que acho que faltam só 3 slides. Então, é importante a gente saber disso e a gente acompanhar isso de forma muito de perto, porque cada vez mais vai vindo mais tratamentos de terapias para mutações somáticas específicas. Quando a gente fala, então, de mutações germinais, a aplicação que a gente tem, ela é para detecção dessas síndromes hereditárias. Então, a gente, diante de um paciente, a história é importante para a gente suspeitar se esse paciente tem alguma síndrome hereditária. Então, a gente, tendo isso, a gente está com o objetivo também desse paciente sendo positivo, ter um plano de prevenção para ele, nos pacientes que são de estadios mais iniciais. Ele também serve para a gente fazer o aconselhamento genético, ele pode prognosticar muitas doenças, principalmente câncer de mama, ovário e próstata. A gente tem estudos mostrando já que o paciente que tem mutação no BRCA, eles têm doenças mais agressivas do que os pacientes que têm outros tipos de mutação, né? E principalmente de próstata e de mama, a gente sabe que muitos dos pacientes que têm BRCA mutado, eles estão relacionados
ao câncer triplo negativo, que são, né, o câncer mais agressivo, assim, do câncer de mama que a gente tem. E em relação também à decisão terapêutica. Essa é uma coisa que é bastante importante a gente pontuar, porque quando a gente fala assim, eu preciso pagar, às vezes, um teste somático ou um teste germinal, o que a gente vai escolher? Quando o paciente está no estadio 4, pelo impacto que a gente, às vezes, pode dar no tratamento do paciente, às vezes a gente acaba priorizando se o paciente tem que escolher gastar o teste somático do tanto de terapia que a gente pode oferecer para ele. Mas isso vem mudando porque a gente também tem visto que algumas mutações genéticas, né, germinais, elas podem ter impacto tanto no, nas decisões terapêuticas dos pacientes dos estádios iniciais, e antigamente, às vezes, a gente deixava para fazer esse teste mais para frente, para poder decidir, inclusive, se o paciente vai fazer tratamentos, né, de quimioterapia, de tratamentos oncológicos específicos ou cirúrgicos. O que a gente tem visto é que essas terapêuticas de mutações germinais, elas estão chegando mais para os tratamentos adjuvantes, né? E isso vai ser importante, então, logo que o paciente vir, a gente detectar essa chance dele ter essa mutação e a gente conseguir encaminhar ele e dar tempo da gente poder oferecer esse tratamento para o paciente, porque se a gente perde tempo, pode ser que a gente não consiga oferecer esse tratamento devido ao tempo que a gente perdeu. Inclusive, então, nas partes de cirurgias de redução de risco, né, também são coisas que a gente vai impactar na nossa decisão. Eu trouxe aqui, então, o principal é a mutação, né, germinal do BRCA1, BRCA2, com a deficiência do gene de recombinação homóloga. A gente tem já 2 inibidores da PARP, que eles causam letalidade sintética, que são aprovados no Brasil, o olaparib, que eles estão aprovados para mama, ovário, pâncreas e próstata. Para mama, ele é só aprovado para mutação germinal, desculpa, eu coloquei somático, mas é germinal. Para ovário, a gente tem autorização para mutação germinal e somática, para pâncreas também só somático, e para próstata a gente tem autorização para poder utilizar ele, né, em paciente com mutação somática e germinal, aqui tudo para paciente metastático a princípio. Teve um estudo esse ano na ASCO com olaparib para câncer de mama na adjuvância, mas a gente ainda tem que amadurecer esses dados para poder ver como que isso vai ter impacto nos pacientes. E o niraparib aqui, o câncer de ovário, tanto somático como germinal, e inclusive para deficiência do gene de recombinação homóloga, e para o câncer de próstata, inclusive também para a mutação somática de ATM. Eu trouxe aqui o estudo Paula 1, que foi autorizado agora no início do ano, que traz para a gente os pacientes, né, com mutação germinal ou somática que foram expostos à quimioterapia com bevacizumab, seguido de olaparib com bevacizumab de manutenção. Então, a gente vê aqui que os pacientes que tiveram a mutação, tanto BRCA, o BRCA é o que o paciente que responder melhor, mas mesmo os pacientes com BRCA não mutado, mas com mutação com deficiência na recombinação homóloga, eles tiveram benefício. Esse estudo, nos pacientes que não tiveram mutação de BRCA e nem mutação da deficiência da recombinação homóloga, eles não tiveram benefício. Em contrapartida, o niraparib, ele conseguiu demonstrar benefícios em todos os tipos, mesmo os pacientes que não tiveram essa deficiência. Então, são alguns detalhes de alguns estudos que a gente impacta, às vezes, na decisão de como a gente vai escolher esse tratamento e o paciente tendo essa mutação germinal ou somática. Então, em conclusão, a gente, né, já tem estudos fortes, benefícios tanto para estudos somáticos quanto mutação germinativa, que isso impacta na nossa decisão terapêutica em decisão prognóstica, né? E o rastreamento e acompanhamento desses pacientes, a gente precisa fazer junto com uma equipe multidisciplinar, o geneticista vai estar acompanhando até para ver se teve alguma mudança nessas
avaliações que eles fizeram de alguns genes que às vezes a primeiro momento não vieram patogênico, mas que podem vir, e isso posteriormente se transformar numa terapêutica do paciente, mesmo nos estadios mais iniciais e nos estadios mais avançados da doença. Então, é esse o meu recado. Agradeço a atenção.